Mateus capítulo 7, 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Te louvamos por tua palavra. Te louvamos, Senhor, por tua presença. Nosso coração está, Senhor, aberto, pronto para receber de ti. Que se cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Nos submetemos a ti e a tua palavra. Que sejamos levados àquilo que o Senhor deseja e que é o teu desígnio para nós. Nos apresentamos a ti com o coração aberto e pedimos: faz em nós o que o Senhor deseja fazer. Nós oramos no nome de Jesus e todos digam amém. Assente-se, por gentileza. Todas as pessoas que me procuram para compartilhar sonhos, projetos, planos, sempre me dizem que desejam algo grande, algo grandioso. Eu nunca fui interpelado por alguém dizendo: pastor, eu queria uma bençãozinha, um negocinho, uma coisinha. Eu queria que acontecesse uma coisa comigo assim e estava bom. Por aqui estava bom. Sabe, esse tipo de conformismo, eu não me deparo muito com ele. Até porque o crente tem uma boa referência, principalmente aqui na Mais de Cristo. Primeiro, nós temos uma referência bíblica, teológica, e cremos dessa forma: que o nosso Deus, em seu caráter, em sua essência, naquilo que Ele é um Deus grande, poderoso, infalível, tremendo. Um Deus que está, não vamos dizer acima da média, porque não existe média de Deus, mas um Deus que está além daquilo que nós podemos definir como sendo o seu máximo. A nossa compreensão humana é pequena demais diante desta graça, deste amor, é pequena demais diante daquilo que realmente Deus é. Não só Deus como referência, mas na visão que tenho eu a respeito da Bíblia Sagrada e do plano de Deus para o homem, não cabe na minha cabeça uma coisa diferente a não ser abençoado, prosperar, ter provisão, colocar a mão e ver Deus fazer, colocar os pés e ver a transformação chegar. Não cabe na minha mente uma coisa menor do que esta. Não cabe na minha mente, ao invés de crer naquilo que Deus pode fazer, crer na impossibilidade. Não. Quando penso, eu penso naquilo que Deus é, na sua grandeza. E Deus é tremendo, não é, gente? Me lembro de uma história que eu ouvi do pastor Jorge Linhares. Um industrial de sua igreja foi almoçar com ele, e quando volta para a igreja,
para o culto da tarde, que tinha um culto naquele dia. Ele está dentro do carro com aquele industrial, e aquele homem falou assim: eu quero abençoar alguém. E aí tinha um diácono ali num canto, e ele disse: eu quero abençoar essa pessoa. Quem é ele? O pastor Jorge falou: um homem temente a Deus, trabalhador, responsável, comprometido com a igreja, está sempre na igreja servindo a Deus, uma pessoa muito querida. Para o carro. Baixou o vidro, e aquele irmão que estava com o pastor Jorge cumprimentou o diácono ficou feliz em ver o pastor Jorge com aquele irmão, e aquele irmão disse: vem cá, qual é o seu sonho? E aí ele falou o sonho dele: meu sonho era ter um carro igual ao do pastor Jorge. Me dá aqui seu RG, quero tirar uma foto. Amanhã você vai lá na Honda, você vai ter uma caminhonete dessa. O irmão chorava. Eu não sei nem se aquele irmão dormiu naquela noite. Ganhou um carro. O pastor Jorge ficou boquiaberto com essa atitude. Andou um pouquinho mais na frente. O irmão falou assim: e esse pipoqueiro aqui da igreja? Esse pipoqueiro? Esse pipoqueiro está aqui há muitos anos. Olha, ele vende pipoca aqui porque gosta de participar do culto. Termina o culto, ele corre para lá, vende pipoca, vendeu, volta para o outro culto. Ele gosta de ficar aqui, passa o dia inteiro na igreja, domingo, porque gosta de estar na igreja. Vende pipoca aqui. Eu vou abençoar ele. Para o carro aí. Ele estava andando de carro, parou o carro, baixou o vidro. E aí: querida, paz do Senhor, vem cá, qual é o seu sonho? E aí o irmão que vendia pipoca falou: é comprar 2 pneus novos para o meu carrinho de pipoca. O pastor Jorge olhou para ele e falou: não. Quando a gente olha para a palavra, olha para aquilo que Deus é, seu caráter, sua essência, sua grandeza, seu poder, nós não podemos menosprezar a identidade de Deus. Nós temos que olhar para esta grandeza, nós temos que olhar para aquilo que Deus é, e precisamos ter clareza na nossa mente. Calma aí, Deus pode fazer coisas incríveis na minha vida, se eu colocar a minha fé nele, se eu construir a minha vida nele. Ora, coisas incríveis vão acontecer. Diga amém. E é claro que eu quero falar sobre construção. Construir uma casa sob a rocha, não sobre a areia, sobre a rocha. E eu quero lhe chamar a atenção para algumas coisas que enxergo aqui. A primeira delas, quando eu penso em fundamento, nós estamos habituados em avaliar uma construção por aquilo que vemos. E a gente diz se um prédio é bom pela infraestrutura que ele oferece, e às vezes nem levamos em conta os fundamentos. Me lembro que lá em Orlando, quando fui a primeira vez, haviam 2 prédios muito grandes lá nos Estados Unidos. E eu perguntei ao pastor Irineu, estava eu, o pastor Irineu, Dave Keelan. Eu perguntei: mas por que esses prédios estão abandonados? E ele disse para mim: esses prédios estão abandonados porque o construtor é um brasileiro, e lá no Rio caiu uns prédios dele, e ele estava construindo aqui. O nome dele, você vai lembrar, Sérgio Naia. E aquilo me marcou, porque um brasileiro estava construindo nos Estados Unidos, e a justiça americana interrompe a construção porque queria avaliar melhor os fundamentos do prédio. Hoje você vai lá e você vê, tem uma empresa instalada naqueles prédios, são 2 torres lindas, tem WG escrito neles, 2 torres lindas, mas teve que ser avaliado. Nós temos o costume de avaliar as coisas pela aparência, e como diz o ditado, as aparências o quê? Enganam.
Nós avaliamos tudo pela aparência. Quando eu falo de aparência, eu lembro de quando era garoto. Minha mãe fazia pudim. Pudim de leite maravilhoso. E um dos meus irmãos, que eu não vou dizer quem é, via que o pudim acabava rápido. Imagine 6 meninos lá em casa, um mais abençoado que o outro. O pudim pronto, não estava nem esfriando, já tinha acabado. Pensa uns meninos abençoados, ungidos para comer. Porque crente e comida, combinação perfeita. Aí esse meu irmão, espertamente, que fez? Pegou uma panela de pressão, colocou o pudim dentro e sujou de feijão por fora. Quando a gente olhava, dentro da geladeira não tinha pudim, e dizíamos a ele: cadê o pudim? Ele falava: na geladeira. Abríamos a geladeira e fechávamos a geladeira. Cadê o pudim? Está na geladeira. De novo. Enfim, espertamente, nos colocamos à espreita e ficamos. O bobão foi lá, pegou a panela de pressão. Vai comer feijão, será? Eu acho que ele vai comer feijão. Nada, era feijão por fora, por dentro tinha pudim. As aparências enganam. Escute o que eu vou dizer. Aquilo que os nossos olhos não veem, muitas vezes é mais importante do que aquilo que está aparente. Diga amém. Então quero lhe chamar a atenção para algumas coisas. A primeira delas é que a construção, ela é interior. Ela se dá no nosso interior. Primeiro onde? Dentro da gente. Há quem queira construir a sua casa, a sua vida sobre areia. Uma construção superficial, só de aparência. Há quem queira construir a sua vida só na superfície. Toda casa precisa ser bem edificada e começa com fundamento. E os fundamentos não se dão na superfície, mas os fundamentos têm a necessidade de serem edificados sobre a rocha. Há um estudo que é feito para saber qual a profundidade, e quanto maior for a construção para cima, maior será para baixo. Antes de aparecer, precisa desaparecer tudo. Antes de alguém dizer quero morar lá, que prédio lindo, antes de alguém dizer o quanto vale, alguém tem que cavar, até encontrar a estrutura que precisa para então construir. Então, escute. A sua construção está no seu interior. Talvez você quer manter a pose. Uma vida de aparência. Não é isso que Deus quer. Deus quer entrar no teu interior e transformar você de dentro para fora. Ah, como eu amo a palavra de Deus. Lembro-me do que está escrito lá em Mateus capítulo 23, versículos 25 e 26. Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. É triste, mas é verdade. Já pensou? Se você, dona de casa,
Se você, meu irmão, quando fosse ajudar sua esposa, espero que você faça isso, porque eu faço. Pergunta para ela e é verdade. Eu lavo louça para a pastora Vitória. Uau! Tem que depositar. Já pensou se você fosse lavar a louça e só lavasse por fora? Lembro-me quando garoto que nós fomos fazer um evangelismo lá no Mocotó. Era o nome do morro. Eu, meus irmãos, e junto comigo um pastor, amigo, querido. Ele estava comigo e ele pediu um copo d'água na casa de uma senhora, lá deu. Ele tomou a água, quando estava terminando, viu que tinha uma barata dentro do copo. Mas é isso que dá a avaliar as coisas só por fora. Tem que olhar por dentro. Jesus está dizendo: o que adianta vocês limparem tudo por fora? Porque esta é a maneira como a religião ou a religiosidade ou o espírito de religiosidade opera. Maqueia por fora, dá um jeitinho por fora, mas não se vê o que está dentro. Tem jeito, mas não é. Parece, mas não é. Eu cresci num entendimento religioso que tudo era pecado. Um palmo a mais de roupa, mais santidade. De cabelo, mais santidade. E de língua, ninguém via nada. Eu me lembro que eu não podia ver televisão. Copa do Mundo de 94, eu vi no saguão do Hotel Valerim, no centro de Floripa, porque não tinha televisão em casa, eu tinha 14 anos. Eu cresci num período assim difícil, no que diz respeito à igreja, tudo era pecado. Temo que hoje alguns confundam a liberdade que se tem com libertinagem. Existem dois extremos. A verdade é que a mudança começa de dentro para fora. A religiosidade diz: dá uma tapeada aí e toca o barco. Mas Jesus diz assim: fariseu cego, não é só por fora não, vamos começar de dentro. É de dentro. Vamos começar de dentro, porque se por dentro, se no interior estiver limpo, por fora vai resplandecer. Então a construção, ela começa no interior, mas ela vai para o seu exterior. Versículo 26 diz: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, e o seu exterior será limpo. Diga: a construção começa no interior de uma pessoa. Como é que começa? A construção passa pela inocência de uma criança. A ideia é esta: aquele que não se tornar como um destes pequeninos não pode herdar o reino dos céus. Quem não se fizer de inocente, quem não nascer de novo, não pode viver a vida de Deus em si. Uma criança acredita com muita facilidade naquilo que seus pais dizem, mesmo que o que digam seja ou soe estranho. Se eu olhar para Sara e ela estiver aqui acima desse forro e eu disser assim: se joga, filha, que eu te seguro, ela vai pensar e tal, mas de repente ela vai dizer assim: meu pai pediu para me jogar, é porque ele aguenta, por mais que eu possa me estribuchar todo aqui.
porque ela acredita naquilo que eu estou propondo. Conta-se a história de que uma menina estava no avião, primeira poltrona, e ela colocou seu cinto, estava tranquila, e ao seu lado se assentou um senhor, e esse senhor estava nervoso, e passando uma toalha no rosto, nervoso, olhou para a menina, e a menina com classe sentada. Ele disse: mas como é que pode? Perguntou a menina: vem cá, você já viajou muitas vezes de avião? E a menina disse: não, é a primeira vez. Primeira vez? Eu estou aqui quase morrendo, eu viajo de vez em quando, e hoje assim me deu um negócio, estou com medo. E você não tem medo não de avião? É porque você nunca voou antes. Ela falou: não, é que o meu pai é o piloto. O piloto do avião era o pai dela. Se o meu pai é o piloto, o avião não cai. Você está entendendo? Olha o tipo de crença. O problema é que nós não somos inocentes, não confiamos no Senhor como deveríamos. Toda vez que nós vamos confiar em Deus, nós queremos que primeiro Deus nos dê explicação de como é que Ele vai fazer. Queremos o plano de Deus na nossa mão aqui, o projeto. O que o Senhor tem para mim? Então me explica tudo, tintim por tintim. E fé, sabe o que é fé? Fé é obedecer sem fazer perguntas. Eu não construo nele uma vida de aparência. Eu obedeço a sua palavra, eu obedeço a sua voz, eu obedeço a sua direção, mesmo não compreendendo o que ele faz hoje, mas eu sei que amanhã ele vai fazer o bem para mim. Quando Jesus envia os 70 discípulos, ele lhes dá a recomendação, e entre elas diz: olha, não se alegrem porque os enfermos são curados, porque os demônios vão embora, porque milagres acontecem. Se alegrem porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. E lá no versículo 21 do capítulo 10 de Lucas, Jesus diz assim: acontece isso com ele. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo. Jesus se alegra no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Escondestes dos inteligentes, dos experts, e revelastes às criancinhas. Às vezes a nossa caminhada de fé nos faz nessa ideia de maturidade, nos leva a uma incredulidade. E aí você vê alguém chegando na fé, se convertendo ao Senhor, dando os primeiros passos, cheio de vontade, cheio de coragem, cheio de ousadia, e você até pode criticá-lo. De verdade, você só enxerga o exterior. E quando você olha para o exterior da pessoa, diz assim: ele não está pronto ainda para ser a edificação que ele deve ser. Você não entende que no interior dele Deus está trabalhando. Você olha por fora. E quando a gente olha por fora, a gente acha que o A ou o B merecem antes do C. Mas quem olha por dentro não sou eu, não é você, é Ele. Quando Ele olha por dentro, Ele diz assim: calma aí, eu já comecei um processo nele, eu vou usá-lo, eu vou fazer através dele, porque nele há um espírito de dependência, nele há um crer que deveria existir em todos, e aí acontece. Criancinhas, aqueles que buscam crer sem antes saber como, por que meio,
pastor, que mensagem que o senhor está pregando hoje? Tem tudo a ver com o que eu estou passando. Eu já desisti de querer saber como. Eu só estou assim, ó. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu só estou assim. Mas e se não acontecer? Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se ficar complicado, pastor, não tem para onde ir. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Tem gente que não vive o que Deus tem, porque ao invés de buscar o que Deus tem, ele quer que Deus explique como vai fazer. E geralmente quem faz isso fica assim, perdão, tá? Entenda bem. Um pai sempre tem que ter estratégia. Eu acho que Deus tem. Ele sabe a hora de fazer. Pastor, como é que é isso? Vou explicar. Toda vez que eu vou no shopping, a Sara quer um presente. Entrei numa loja, comprei uma LOL para ela. Negócio caro, 100 pratas, misericórdia. E aí ela começou, pai, eu quero uma LOL de novo, quero uma LOL de novo. E entrei com ela, ela correu para cá, correu para lá, parou na frente de um brinquedo. E eu olhei o preço, quase infartei. R$700. E ela falou, eu quero. E eu vi que eu ia entrar numa briga muito grande de não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar, não vou te dar, eu quero, não vou te dar, não tem dinheiro. Aí, tem 6 anos, sabe o que ela fala para mim? Usa o cartão. Irmão, essa expressão para mim também é o diabo que usa na vida de muita gente. Ele chega na loja, não vou comprar isso não, espírito de consumismo, sai da minha vida agora. Eu acho que o Tibinga diz assim, usa o cartão, parcela. Eu disse, não posso comprar, usa o cartão. Aí eu comecei, eu aprendi, eu criei uma habilidade de negociação. Filha, é muito dinheiro, R$700. Vamos fazer o seguinte, escolhe um de menor valor. Ela foi escolher um de 400. Falei, é muito caro ainda, filha. Isso é muito caro. Olha, não deu não, tem que ser mais barato ainda. E sabe, uns negócios caros que não tem nada. Uma Big LOL que vem um monte de LOLzinha. Ok. O que nós vamos comprar, filha? Vamos comprar um negócio mais barato. E eu desci a R$25, R$24,99. A Vitória não dava. Mas era o dia que a gente tem toda semana do papai e da filhinha. Nesse dia eu tinha que dar. Tinha prometido que ia dar alguma coisa para ela. Sabe o que aconteceu? Era de 700. Ela saiu com um presentinho de R$24,99 e ela saiu feliz. Ela saiu feliz, porque eu fui negociando. Eu acho que Deus faz isso com algumas pessoas aqui. Até acho que faz. Porque o Pai sabe como fazer. A gente tem esse negócio de submeter o tempo à nossa vontade. Mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Amém? Deus faz como Ele acha que tem que fazer. Olha, por exemplo, Obama deixou a presidência com 55 anos. Trump começou com 70.
Tem umas coisas que não cabem no nosso entendimento, na nossa cabeça. Meu pai casou com 30 e poucos, eu casei com 24 anos, logo 24 para resolver. Tem gente que diz assim: se não acontecer agora, então eu não quero nem que aconteça. Ei, o tempo não está nas suas mãos, o tempo está nas mãos de Deus. Aprenda a obedecer sem fazer perguntas, porque isso é fé, é crer sem buscar resposta. Terceiro, se você vai construir, construa a sua vida meditando na palavra de Deus, porque a sua palavra é infalível. Tudo que você precisa é da palavra de Deus. Se relacione com a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Josué, quando é chamado por Deus, lá em Josué 1, versículo 8, o Senhor diz a ele assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Quer dizer, se é para falar algum assunto que esteja relacionado com essa palavra, ao invés de reclamar de alguma coisa, Josué, ei, fale da palavra. Ao invés de choramingar, fale a palavra. Lembre-se dos meus mandamentos, dos meus decretos. Coloque isso na tua boca e fale, porque na medida que você fala, o seu interior vai sendo transformado. Você fala, até as tuas orelhas ouvem, os teus ouvidos ouvem. A palavra é vida. Quando você põe para fora, você está dizendo: eu creio nisso. Por que eu tenho que falar? Eu tenho que meditar nessa palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto está escrito. Fato. Você começa a falar, isso começa a fazer parte da sua história, da sua vida, e automaticamente as suas atitudes mudam. Automaticamente as suas atitudes mudam. É imperceptível. Quando você vê, você está tendo atitudes que antes você não teria, porque o seu relacionamento com a palavra de Deus produz uma vida, um estilo em você, e agora você anda de forma diferente. É uma mudança do interior para fora. O segredo da prosperidade está aqui. Olha o que diz no final do versículo: porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Pastor, eu quero prosperar. Não tem prosperidade sem um relacionamento com a palavra de Deus. Você quer prosperar? Você quer ser bem sucedido? Você quer andar altaneiramente? Está aqui, ó, Bíblia Sagrada. Quarto lugar, se você construir a sua casa sobre a rocha, nenhum problema pode lhe impedir de vencer. Diga: nenhum problema pode me impedir de vencer. Ao contrário, problema não é impedimento. Problema é a oportunidade que Deus está dando a você para você ter vitória. Ao contrário, ao invés de impedir você de vencer, os problemas são os degraus que irão te levar a um lugar mais alto. Os problemas. Sabe,
você deveria aproveitar bem os problemas que tem. Pastor, eu estou numa luta muito grande. Pois curta essa luta. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Tire daquilo que você está vivendo o melhor que você pode tirar. Tire. Olhe para o problema e usufrua dele. Pastor, mas o senhor está pregando que a gente tem que aprender a sofrer. Que é bom sofrer, que tem que ter prazer. Você não está cabendo. Cabe sim. Você vai entender por quê. Os problemas não são maiores do que aquele que te chamou. Os problemas não são maiores do que aquele que te chamou. Os problemas nos ensinam, nos amadurecem, nos despertam para novas descobertas, exigem o melhor da gente. Os problemas nos incomodam, e essa incomodação nos tira da acomodação. Então, quando vem o problema, olhe para ele. Claro, pergunte: por que você está aqui? Qual é a razão? Depois, não agarre-se com o problema. Deixe o problema ali e corra para Deus. Eu quero encerrar com isso. Quinto lugar: o tempo que você passa com Deus define a qualidade da sua construção. O tempo que você passa com Deus define a qualidade da sua construção. Se você diz que o problema é impossível, é muito grande, não tem saída, não tem o que fazer, é porque você está muito perto do problema e longe de Deus. E aí a vida é feita de escolhas. Você tem que aproveitar bem o problema, todo o sentimento que o problema produz, toda a emoção que o problema produz. Sabe por quê? Para você definir uma coisa na sua vida: nunca mais volto para viver uma coisa dessa. Se voltar é burrice. Pastor, porque eu quero casar, quase ganhei um casaco. Pastor, olha que bênção, 3 meses depois: pastor, ora por mim. O diabo está lá em casa. Senhor, repreende o diabo da vida. No outro dia, pastor, foi embora a mulher. Mas eu pensei que era o diabo. Não, estava nela. Mas eu quero casar. 5, 6 vezes. Eu conheço gente assim. Não, se eu já passei por um problema, vou escolher bem. Errar uma vez, tudo bem. 2 vezes é teimosia, mas 3 para frente. Ai, que burro, dá 0 para ele, professor Girafales. Não tem como, irmão. Tem gente que gosta, tem até o problema de estimação. Ele, quando vai falar do problema, não diz que tem um problema, ele fala: porque eu tenho o meu problema, a minha artrite, a minha artrose, a minha trombose. Ele toma posse, é dele. É dele. Ele quase diz: olha, está até registrado em cartório. O sangue de Jesus tem poder, larga. Tem gente que gosta do problema dessa forma. Não, irmão, calma aí. Você tem problema, usufrua. Tire todas as experiências que você pode tirar, emocionais, sentimentais. Avalie bem. Olha o que eu estou passando. Dá uma olhadinha. Ei, eu não podia falar isso. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar. No meio do problema, dá uma olhadinha assim ao redor, para ver quem são seus amigos. A pastora pediu para me falar mais alto.
No meio dos problemas, dá uma olhadinha ao redor para ver quem são os seus amigos. Que tem uns que somem. Então, quando você estiver no meio do problema, usufrua, tire dele todos os sentimentos, emoções, tudo. Tire de lá, observe bem, para também quando sair dele nunca mais voltar, né? Senão isso é unção da anta. Mas vou repetir, o tempo que você passa com Deus define a qualidade da sua construção. Porque se você está construindo, existe alguém que é engenheiro. E é interessante porque eu já vi construções acontecendo. Meu pai construiu muitas igrejas. E eu nunca vi assim um engenheiro falando para o pedreiro que está fazendo a obra desde o começo até o final como vai ser. Não vejo. Às vezes o pedreiro está construindo uma coisa que ele não sabe como é que vai ficar, mas o engenheiro sabe. O problema é que a gente senta com Deus e me diga como vai ser. Se eu não quero assim, eu não quero. Deus quer colocar um negócio assim bonito e você, não, eu quero aquelas florzinhas. Deus quer te dar uma cafeteira bonita para colocar na sala, para receber a visita, que aperta o botão, sai cappuccino, e você está dizendo, não, eu vou usar a meia do meu avô, ainda serve. O tempo que você passa com Deus vai definir a qualidade da sua construção. É interessante, porque nós já aprendemos logo com Moisés. Moisés tinha prazer de passar tempo com Deus. O povo de Israel no deserto. Moisés viu, opa, Deus está me chamando para o Sinai, lá vou eu. Subiu. Ele não viu nem o tempo passar, ficou lá. E o povo de Israel, que ao invés de buscar a Deus, inventaram coisas. Porque é assim, ou você passa tempo com Deus, e nesse tempo que você passa, você busca dele tudo aquilo que ele tem para te dar, você se sujeita, você obedece, você se entrega, você se rende, ou então você vai inventar alguma coisinha para substituir a presença. Você vai inventar. Então, quer saber? Eu estou indo na igreja, nada está mudando na minha vida, porque você não vê nada aparente. Deus está trabalhando dentro de você, puxando aqui, puxando ali, puxando lá, cortando. Está doendo, aí é pior ainda, quando dói. Será que é Deus mesmo? É Deus. Você quer que tudo que está ao seu redor mude, mas Deus está mudando o seu interior. Deus está mexendo aí dentro, dentro de você. Dentro de você. Moisés está com Deus e o povo de Israel inventa bezerro de ouro. E ainda dizem, esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Você escolhe com quem você vai passar o tempo. Se você passar tempo com Deus, os problemas diminuem. Se você inventar coisa, você inventa mais problema ainda. O seu tempo com Deus te leva à excelência. Lembre-se de Jesus, a madrugada inteira, orando. E os discípulos, a madrugada inteira, expulsando demônios. Quando o dia começa e o sol surge, Jesus chega. Os discípulos passaram a madrugada inteira com os demônios. Jesus passa 1 segundo com eles, porque a madrugada inteira estava com o Pai. Eu acho que lá surgiram as primeiras heresias. Qual o teu nome? Me lembro que foi uma missionária
com o pastor Irineu para a África e chegou lá, disse: o demônio, esse nome de demônio aqui é tal. Aí o demônio dizia: não sou, eu sou, não sei o que, dizia o nome lá da África. Aí ela falou: não, eu te conheço, que eu sei, tu é tal, o teu jeito é da entidade tal. Ela falou: não, meu nome é outro. Aí o pastor Irineu: irmã, em cada lugar tem um nome, irmã, pelo amor de Deus, expulsa logo, vamos embora, vamos. Eu acho que as primeiras heresias surgiram lá. Jesus passou a madrugada inteira com o Pai. Quando desceu, olhou, disse: seja livre. Tem gente que ao invés de passar a madrugada inteira com Deus, passar tempo com Deus, tem gente que ao invés de fazer uma oração na sua casa, ao invés de introduzir Deus no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, no seu dia a dia, ele fica tentando resolver coisas que ele não vai conseguir. Se ele passasse tempo com Deus, era 1 segundo com os problemas para dizer: acabou. Quer pensar, ver, entender como Deus entende? Passe tempo com Ele, porque nos tornamos parecidos com as pessoas com quem nos relacionamos. Eu ouço, de vez em quando, alguém dizendo: meu Deus, cada dia parece que o pastor Júnior e a pastora Vitória são mais parecidos ainda. Um olhar eu sei o que ela quer dizer. Um olhar dela eu sei se ela está me aprovando ou me reprovando. Porque as mulheres fazem isso com os homens e os constrangem. E não vem para cá com essa conversa que você manda na sua casa, porque eu sei como é que é. Falei para um rapaz que é casado novinho: e aí, quem manda na sua casa? Ele falou: pastor, lá em casa ninguém manda, nós temos é concordância. Mentira! Um olhar dela, um olhar de estudo. Ela olha para mim, eu digo: foi. Olha para mim, vai. É muito milagre para mim, é vitória mesmo de Deus na minha vida. As pessoas dizem: eu gosto de passar tempo com os meus mentores. Eu aproveito quando estou com eles. Por quê? Porque eu sou edificado quando estou perto deles. Eu conheço o defeito de muitos deles. E um deles eu conheci de perto porque eu andei, dormi no mesmo quarto, almocei, acordei junto, viajei para cima e para baixo. Não conheço. Posso falar, pastor Irineu, conheço os defeitos do pastor Irineu quase que todos. Assim, Deus tem feito algo tremendo na minha vida, aleluia. Conheço. Eu podia pegar os defeitos e justificar meus fracassos, mas eu escolho me relacionar com o melhor do pastor Irineu, e o melhor dele me abençoa. Você está entendendo? É claro que uma ou outra pessoa vai se aproximar de você, vai se relacionar com você, e você escolhe: vou me relacionar o quê? Com o pior ou com o melhor dela? Se eu me relaciono com o pior, eu crio problema. Se eu me relaciono com o melhor, eu resolvo problemas. Quando você se relaciona com Deus, não tem como fugir disso. Você sempre vai se relacionar com aquilo que Deus é. Ninguém é melhor do que Ele. E o tempo que você passa com Deus, você está construindo algo que seja como? Excelente, grande. Não é medíocre, é grande. Não é pequeno, é grande. Às vezes você não vê as coisas acontecendo ao seu redor, mas dentro de você há um processo de Deus acontecendo, há uma construção de Deus acontecendo. E eu vou dizer, cada vez que você vai mais fundo em Deus, mais alto será a construção da sua vida. Fique de pé em nome